Olá, boa noite. Estamos aqui a começar a nossa live de hoje sobre multiparentalidade com o Dr. Fernando Cordeiro. Vou convidar a nossa querida Helena Mandenbaum, aqui. Olá, olá, Helena. Helena entrou. Uma solicitação. Sim, vamos convidar aqui. Helena, você entrou no do app CDS. É melhor você entrar e sair. E aí nós vamos apresentar juntas o Fernando, certo? Ok. Olá, Helena. Cadê o seu vídeo? Aceitar. Sim. Já aceitei. Uhum. Está um pouco lento aqui esse início. Peço aí a vossa compreensão. Ah, chegou a Helena. É, Olá, querida. tudo Tudo bom? bem? Tudo bem, tudo bem. E você? Como está? Bem, tudo ótimo. Muito. Olha, o Fernando já está aqui. Ai, que bom. Então vamos dar as boas-vindas. Mas, A gente pode só contar um pouquinho, que a gente uhum, falar um pouco da Mizaki e também uhum, seria bacana a gente falar desse projeto que a gente vem desenvolvendo agora com o tema parentalidade e hoje uhum. vai falar da multiparentalidade. E amanhã, não percam, quem já está aí, nós vamos falar é, da, da parentalidade na família multiespécie, com o Gustavo Horta, que vai ser imperdível. Então, não percam cenas dos próximos capítulos. É, isso aí, isso aí. É, a nossa associação, para quem ainda não conhece, é a AMISAC, e nós temos esse projeto que é o Banco de Terapias, que pretende, né, viabilizar os atendimentos para várias pessoas que são da nossa rede, na abordagem sistêmica. Essa tem sido a abordagem que nós temos trilhado nas nossas lives. A nossa série atual é justamente sobre os desafios da vida a dois, da vida conjugal. E um deles é a parentalidade, não é, Helena? Então a gente veio traçando assim pequenos recortes desde o início da parentalidade, né, do momento da gravidez, né, da infância, da adolescência. Fizemos a última da idade adulta e hoje então vamos escutar bastante também o Fernando que vai nos contar sobre a multiparentalidade, o que que é isso, né? Vamos lá descobrir o que que é isso e conversar com ele. Exato. E como o Fernando, ele é advogado, tanto aqui em Portugal quanto aí no Brasil, vai também mostrar essas nuances, né? Encarar eu ir em Portugal. Então, acho que a gente já pode chamar o Fernando das boas. Lá que ele já tá por aí, ó. Peraí, que ele já tinha. Ó, peraí, que tá aqui. Boa. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estou muito feliz. Tem muita gente aí. Eu É. tenho um apreço grande. Ê, Fê! Boa noite, Olá, Fernando, boa noite, seja bem-vindo. muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui. Estava ouvindo aí sobre o projeto de vocês e a gente sabe quanto é importante, né? Levar esse conhecimento para as pessoas, né? Em relação à vida a dois, à parentalidade, à relação de casal, né? Então, poxa, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Fico E muito para feliz. nós
Para nós também é uma honra te receber, Fernando. Esse tema é muito caro, né? Em todos os sentidos, assim, muito especial para nós. É muito intrigante também. É um tema atual, né? Assim, que não existia há alguns anos atrás e que hoje se faz necessário ser visto, ser falado, de sair um pouco de debaixo do tapete, né? Assim, do não dito, né? Então, assim, eu queria entender um pouco como é que isso tem acontecido, principalmente em termos jurídicos, né? Assim, eu sei que a gente não vai entrar muito aqui nos meandros, né, dos artigos mas assim, como é que isso se passa, como, por exemplo, uma família que se encontra nessa situação pode se sentir mais segura, né, em termos jurídicos. Ô, Raquel, antes do Fernando responder, eu queria apresentar o Fernando. Ah, sim! É porque a curiosidade é muita, entendeu? Também apresentar o Fernando, assim, primeiro como profissional, depois como meu amigo, é uma honra, mas não vai dar para falar tudo do Fernando. Eu vou falar rapidinho só, porque o Fernando, como eu falei antes, ele é advogado tanto no Brasil quanto aqui em Portugal. Ele está agora em Portugal, fazendo o mestrado dele em Direito e Ciência Jurídica na Universidade de Lisboa. Então, é uma honra, né, ter mais um brasileiro a serviço, né, da comunidade portuguesa e ser um advogado aqui também em Portugal. E, fora isso, ele também é licenciado em Relações Internacionais e mestre em Ciências Sociais pela São Paulo e licenciado também pela Universidade de São Paulo. Então, é o cara, entendeu, Raquel? Era quem a gente precisava, né, Helena? Ah, opa! Foi que o Fernando e eu fazemos parte de uma associação de profissionais colaborativos no direito e nas sucessões, que é a PPS, aqui em Portugal. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bacana com o divórcio colaborativo, falando sobre divórcio, como é que a gente pode se divorciar de uma forma, eu vou até dizer, vou forçar um pouco a barra, mas é uma forma civilizada, como duas pessoas que são diferentes, que têm as suas dores, mas que a gente pode olhar para isso sem, mas não precisar fazer drama, fazer aquela briga, entendeu? Se a gente que a gente possa criar um espaço dialógico para que a gente possa colocar as nossas necessidades e poder trabalhar com elas e fazer uma coisa bacana. Então, isso é um trabalho aqui em Portugal. No Brasil já existe desde 2014. Então, aqui em Portugal, a gente foi a primeira associação que está trabalhando com isso. Eu queria dar boas-vindas para as outras pessoas que entraram, pessoas muito especiais para mim e que vieram te prestigiar, Fê, falando sobre multiparentalidade. Então, Fê, palavra tua. Vai lá. Obrigado, obrigado. Bom, para a gente falar do tema da multiparentalidade, né, a gente tem que falar um pouco do histórico, né, de como que isso surgiu. Se a gente for pensar, né, eu vou falar do Brasil, até porque é o campo que nós, pelo visto, aqui somos mais, né, somos brasileiros, apesar de também ter o público de Portugal, mas é mais ou menos, segue a mesma linha, a mesma trilha, né? Se a gente for pensar o Código de 1916, né, que foi nosso primeiro Código Civil, a família era considerada aquela família dentro do matrimônio, né? Os filhos que eram extramatrimoniais, eles não eram reconhecidos e não tinha nenhum tipo de direito. Porém, a gente sabe que ao longo da história, né, as pessoas, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né, que as pessoas falavam dos filhos de criação.
né? Trazia-se, por exemplo, às vezes tinha um parente ou filho de um amigo, né? Que queria, de repente, estudar numa cidade grande ou trabalhar, né? A família, ou mesmo ficou órfão, né? A família criava essa criança como se filho fosse. Eu mesmo tenho um tio de criação, né? E era considerado como tio. Porém, ele, né, juridicamente falando, não era reconhecido, porque não havia essa possibilidade de reconhecimento. A família era baseada no matrimônio, até por uma questão do catolicismo, enfim, de todo o contexto, né, da época. Começou-se a falar, não era multiparentalidade, mas era o que se fala posse do estado de filho, né? Que é esse tratamento que as pessoas dão, né, aos olhos da sociedade, aos olhos de quem, enfim, está no entorno daquela família, consideram aquela pessoa como filho ou filha, né? E digamos, o genitor, entre aspas, como pai e mãe, né? Que existe essa relação parental, entre aspas. Isso começou a ser falado na década de 70 no Brasil. Claro que em outros países, isso também já... Porque a gente pode pensar, né? Fala em multiparentalidade, isso até vejo aqui no meio jurídico em Portugal, né? Nas discussões que nós tivemos na universidade. Parece que é uma invenção brasileira, né? E, na verdade, não é. A multiparentalidade e essa relação, essa posse de estado de filho, isso já nos Estados Unidos, isso já é reconhecido desde a década de 50, 60. Por exemplo, no estado de Louisiana, isso já está, inclusive, é lei. Está no Código Civil de Louisiana. E digamos, esse reconhecimento, né, lá nos Estados Unidos, foi a base para o reconhecimento no Brasil. Então, isso já se discutia na década de 70. A partir da Constituição de 88, né, acabou essa desigualdade entre os filhos legítimos e ilegítimos. Então, todos os filhos são iguais perante a lei e eles têm os mesmos direitos. Após a Constituição de 88, né, foi promulgado, digamos, um código em 2002, né, o nosso Código Civil atual. E que quando ele fala da filiação, ele vai falar que os filhos são aqueles filhos que possuem laços sanguíneos, consanguíneos, ou outros meios, né? Outros meios que não sejam consanguíneos. Então, isso abre um espaço para que se comece todo um desenvolvimento, né? Tanto na doutrina, jurisprudência, em relação à multiparentalidade, à socioafetividade. Então, é desenvolvida uma teoria, que é a teoria dos afetos. Então, os afetos, né, os afetos que nós falamos aí na psicologia, né, se fala na sociologia, os afetos se tornaram também base do direito de família, ou seja, o direito começou a se preocupar com a relação com os afetos. Então, a partir disso, começou-se a desenvolver essa teoria da socioafetividade. Então, primeiro, no Brasil, primeiro momento que se reconheceu a socioafetividade, isso já em lei, né, foi em 2009. Então, aquelas pessoas, por exemplo, né, que tinham, enfim, que eram casadas e tinham filhos, levavam os filhos para o segundo casamento ou terceiro casamento, não importa, né? Muitas vezes os filhos, a gente sabe que se cria uma relação, aí os padrastos e madrastas criam uma relação com os enteados, né? Como se pai e filho fossem. Só que ainda essa teoria da multiparentalidade ela não estava desenvolvida como posteriormente foi desenvolvida. Então, em 2009, surgiu uma lei que os filhos que quisessem, né, os filhos que quisessem ter o sobrenome do padrasto ou madrasta no seu registro de nascimento, eles poderiam fazê-lo. Então,
Isso foi uma lei, né, que modificou a Lei de Registros Públicos em 2009. Então, esse foi o primeiro passo na nossa legislação para que se começasse a se acolher a socioafetividade, né? Posteriormente, isso foi se desenvolvendo, né? E a partir de 2012, 2013, começaram a surgir julgados, né? Então, de pessoas que não queriam somente conter, né, o sobrenome, dar o sobrenome para o enteado ou enteada, mas queriam também transmitir certos direitos, né? Porque se era uma família, né, se tratavam como tal, somente ter um sobrenome? Não. Queriam dar também outros direitos, né? A gente sabe que muitas vezes uma criança, né, às vezes a pessoa trabalha numa empresa, então ela quer dar o convênio médico, né, os benefícios, enfim, que uma empresa dá por ser filho, muitas vezes não se podia dar para os enteados. Uhum. Se tratava como pai, né, e pai e filho, ou mãe e filho, por que não dar esses direitos? Então essas questões começaram a chegar no judiciário. Claro que a gente sabe que cada juiz tem um entendimento. Então, muitas vezes, alguns juízes acolhiam o pedido, baseado já nessa teoria da afetividade, né, da regulação dos afetos, né? E outros juízes diziam, não, isso não está regulado em lei, então isso não é possível. Até que, em 2016, isso, na verdade, o que eu vou falar de 2016, isso é uma ação, né? Eu vou tentar fazer aqui, não sei se tá claro o que eu estou falando. Perfeitíssimo. Então, Aliás, tá. olhando essa linha do tempo. Eu acho que é importante, porque senão a gente fica muito solto, né? Uhum. Simplesmente falar de multiparentalidade sem fazer digamos, essa linha do tempo, como você disse, né? Então, por isso que eu preferi fazer digamos, esse segmento cronológico. Mas existiu uma ação no STF que foi julgada em 2016. F, porque tem gente que não sabe. Ai, desculpa, Supremo Tribunal Federal. Digamos que é a última instância, né, do judiciário brasileiro, que na verdade era uma ação judicial que havia começado em 2002. Então, que são situações e era uma situação que a gente sabe que ela é corriqueira, né? Era uma moça que ela, enfim, a mãe se casou com um rapaz que não era o pai dela. Porém, esse pai reconheceu essa filha como se filha fosse. Registrou essa filha, né? É aquilo que a gente fala até meio que a adoção brasileira, né? Ele sabia que não era o pai, porém ele registrou. E isso nunca foi um segredo na família. Até que quando essa moça atingiu 15 anos de idade, a mãe contou para ela que ela não era filha daquela pessoa que ela acreditava ser o pai. E disse quem era o pai. Essa moça, não contente, o que ela fez? Entrou com uma ação judicial pedindo o reconhecimento da paternidade daquele pai, do pai biológico. Na primeira instância, isso foi reconhecido. Porém, o pai, né, ela teve contato com o pai, mas o pai disse, olha, não quero, tudo bem, você é minha filha, mas eu não quero contato com você, eu não te reconheço, não existe essa relação de afeto, eu não tenho por que te reconhecer como filha, né? Ela, em primeira instância, ganhou. Na segunda instância, ela perdeu. Justamente, né, o argumento do pai era que, já que não existe afeto, né, não existe nenhum tipo de relação, por que eu tenho que reconhecê-la como filha? Né? Até existe uma parte da doutrina que critica até, aí eu vou falar, a socioafetividade, a multiparentalidade, diz que isso precisa ser muito mais, ter um certo cuidado para se evitar ações agentárias. O que quer dizer isso? Pessoas que, de repente, descobrem,
é meu pai. Então eu vou entrar com uma ação, né? E agora eu quero que ele seja... Ou a mãe teve, por exemplo, um certo período ela teve um casamento com uma determinada pessoa, essa pessoa criou essa criança, e depois ela faz o pedido, entra no judiciário pedindo o reconhecimento da sua afetividade, porém não existe essa relação. Por quê? Porque ela vê que ali ela pode, de certa forma, usufruir de todas as consequências jurídicas que nós vamos falar posteriormente, né? Então, para se evitar ganho de dinheiro. Então, há uma parte da doutrina que diz tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito mais examinado, estudado. Não é simplesmente se aceitar a multiparentalidade de qualquer forma, né? Então, esta era a justificativa desse pai. Essa moça novamente recorreu e foi para a terceira instância, né, para o STF. Como eu disse anteriormente, né, isso a gente sabe como é no Brasil. Isso começou lá em 2002, 2003 e foi bater na porta do STF em 2015, 2016. Né? Então, para vocês verem o tempo e como também a sociedade brasileira mudou nesse período. Né? Em 2002, a gente estava começando o Código Civil, que a partir desse Código Civil que deu essa abertura, né? O Código Civil diz, a gente sabe, como eu falei anteriormente, quem quer ser pai e quem quer ser filho, né, tem essa possibilidade, não importa como. Se é consanguíneo ou não. A importância é o afeto. Quando chegou lá em 2016, a doutrina, a jurisprudência, né, já havia um desenvolvimento tanto doutrinário como jurisprudencial. Isso em primeira e segunda instância. Então, os ministros do STF se reuniram e viram que isso era um assunto de repercussão geral. O que é uma repercussão geral? Que aquele caso seria o que a gente fala no direito erga omnes, ou seja, qualquer caso que aparecesse na porta do judiciário de primeira instância que fosse semelhante a esse caso, deveria ser julgado da forma que o STF iria decidir. Ficou claro? Vinculava, né? Exato, é que eu estou tentando usar uma linguagem que não que seja o menos jurídico possível para ficar claro para as pessoas, enfim, para o público que de repente tem a situação semelhante e não é digamos, do meio jurídico. Pois bem, ao julgar este caso, né, como eu disse anteriormente, isso já existia no estado da Louisiana, e uma das bases foi justamente o que já existe no estado da Louisiana. E existe até eu quero procurar aqui uma frase do ministro Luiz Fux, que eu acho assim bem que me chamou muita atenção e me tocou quando eu li essa frase. Que ele diz o seguinte: o direito deve servir às pessoas e não o contrário. Perfeito. Que é o que nós tínhamos até então. Né? A sociedade mudou, as relações mudaram, as famílias, as configurações familiares, elas mudaram. Por que não o judiciário? Por que não o judiciário reconhecer essas novas relações familiares? Né? E nessa decisão do STF, dizia que se o judiciário não reconhecesse esse tipo de relação, seria um atentado à dignidade da pessoa humana. Uhum. Porque justamente é um direito da pessoa ser reconhecida como filha de. Se ela é, por que não ser reconhecida? Né? E fala mais ainda. Ele fala do princípio da felicidade e do princípio da paternidade responsável. Adorei. Então, e são princípios que atualmente norteiam também o nosso direito de família. A gente sabe que é um julgado, um recurso especial que é recente, 2016, 2017.
né? Mas é algo que está sendo construído no direito de família brasileiro, né? Claro que o princípio da dignidade da pessoa humana já vem lá da Constituição de 88, né? Mas o princípio da paternidade responsável, ou seja, ele não pode se eximir de ser pai, por mais que ele não queira, né? E o princípio da felicidade, o direito dessa filha ser feliz de poder também ter o pai. Detalhe que eu esqueci de falar anteriormente. Na primeira instância, ouviu-se o pai, digamos, o pai socioafetivo, né? Que criou a filha como se filha fosse. E ele disse, eu a considero como se fosse minha filha. E ela também disse, eu o considero como se ele fosse meu pai. Mas eu quero que haja esse reconhecimento do meu pai biológico. Então, na terceira instância, foi reconhecida a multiparentalidade, ou seja, tanto o pai biológico como o pai socioafetivo foram considerados pais dessa moça, né? E a repercussão geral, ela diz o seguinte, a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Ou seja, tanto o socioafetivo quanto o pai biológico são reconhecidos como pais e todos os efeitos jurídicos, né, em decorrência desse reconhecimento, né, vai recair sobre as relações entre pais e filhos. Não sei se ficou... Claríssimo, claríssimo, Está claro. claríssimo. E Então, a isso gente... Pode falar, desculpa. fala dessa questão do direito à felicidade, para mim faz muito sentido, porque quanto mais gente gostar de mim, a minha autoestima vai para cima, né? Então, quanto mais essa rede de afetos eu tiver, e exemplos de vida, exemplos de, né, de pessoas a quem... Porque você mesmo, né, Fê, que além de você trabalhar com direito, você também trabalha com as constelações familiares, e você sabe que quem deu a vida, o sopro da vida para nós, foram os nossos pais biológicos, né? Que a gente tem que honrar, porque foi nos dada a vida. Agora, também eu vou honrar aquele que me deu afeto, que também é importante, né? Para eu me constituir como pessoa, para minha visão de mundo e tal. E então eu acho lindo isso. Eu tenho que dizer que eu sou mãe de um filho biológico e 3 filhos socioafetivos. Eu os considero como meus filhos também, né? Eu tenho um neto que não é biológico, é socioafetivo, e não diga que ele não é meu neto, porque eu vou dizer que é. E aí... desculpa. E ele só ganha com isso, porque é muito amor, né? Então a gente está rodeado de amor. Perfeito, e é exatamente isso, né? A gente sabe que quanto mais amor a gente receber, melhor. E por que não reconhecer esse afeto, né? Como que eu vou dizer, por exemplo, para um pai que criou a vida toda, que deu afeto, que deu atenção, dizer que essa pessoa não é pai, ou dizer que essa pessoa não é mãe, por mais que a gente não deve excluir o pai biológico. Perfeitamente. Daí que a multiparentalidade, sob meu ponto de vista, é perfeitamente cabível e plausível, né? Isso tanto do ponto de vista jurídico, claro, mas quanto do ponto de vista sistêmico, já que nós estamos falando de sistêmico aqui, né? Desde que não seja excluído os pais biológicos, e a gente vê que a lei prevê também para o reconhecimento da relação socioafetiva a anuência dos pais biológicos,
Deve haver essa anuência dos pais biológicos. Por exemplo, via administrativa, porque a gente pode, por exemplo, eu posso fazer um reconhecimento, né? Como se faz esse tipo de reconhecimento? Pode ser feito no cartório, por via administrativa, né? Então, suponhamos que aquela criança nasceu, não sei, no Acre, e hoje mora em São Paulo. A mãe teve o filho lá no Acre, o pai registrou essa criança, ela se mudou para São Paulo e teve uma outra relação, casou com essa pessoa, ou foi conviver com essa pessoa, enfim. E essa pessoa criou ou trata essa criança como se filho fosse. E quer reconhecer essa criança como filho. Existe a possibilidade desse pai, né, desse pai se dirigir ao cartório mais próximo, desde que essa criança tenha mais de 12 anos de idade, né, isso é importante, abaixo de 12 anos de idade, é necessário ser por via judicial. Mas se for acima de 12 anos, pode ser feito no cartório. E a criança, inclusive, ela também é ouvida. E deve haver anuência dos pais biológicos. E qual seria o meio de prova aí? Né? Seria através de apontamentos escolares, né? Inclusão no convênio médico, fotos, enfim, depois, testemunhas. Então, assim, desde que a pessoa leve esses meios de prova, a criança, claro, a criança ela é ouvida, enfim, ela tem que dar anuência, o pai registral também tem que dar anuência, e é reconhecida a paternidade ou a maternidade socioafetiva. Então, essa é uma via. Ô, Fê, eu tô com uma dúvida. Sim. Você falou que abaixo de 12 anos tem que ser por via judicial. Acima de 12 anos pode ser no cartório. Isso. E quando, por exemplo, eu não sabia dessa lei, por exemplo, eu tenho 30 anos, você é meu pai socioafetivo, e aí, conversando com uma pessoa, ela me falou isso que você está falando, e aí eu falo, pai, Fê, eu gostaria que você me reconhecesse como filho no cartório. Mas eu tenho 30 anos. A minha pergunta é, eu preciso que os meus pais biológicos concordem? Precisa. Com 30 anos de idade? Precisa ter, pelo menos ele vai ter que ser ouvido, eles vão notificar o pai biológico, e sim. Pois eu fiquei um pouco também na dúvida sobre, nesse caso, né, se o pai biológico não gosta muito da ideia, né? Mesmo assim, isso pode ser feito. Então, aí vai ter que ser por via litigiosa. Aí tem que ir para o judiciário. Uhum. No cartório, é só quando é consensual. Ok. Quando não é consensual, aí você tem que ir para o judiciário. E aí No caso... Desculpa, termina. E aí o pai registral, ele vai entrar como o réu da ação. Uhum. E aí vai ter todos os... Enfim, vai ter todos os trâmites processuais para o reconhecimento dessa paternidade ou maternidade socioafetiva. Legal. E aí, como é que ficam esses afetos, né? Porque, por exemplo, nesse caso que você falou da menina que começou a ação, ela que quis entrar com 15 anos, né? Fico me lembrando de mim com 15 anos, mas uma menina com 15 anos pensar em entrar numa ação, né, para ter reconhecido seu pai biológico, e ele simplesmente dizer, não quero, né? Na verdade, ela entrou depois quando ela ficou maior de idade. Ela soube aos 15 anos e aos 18 ela entrou com a ação. Ah, ok. Inclusive, ela queria também parece que o pai tinha posses, então assim, ela queria estudar, enfim, e também fazer esse pedido para que o pai, enfim, custeasse os estudos dela. E claro que isso não foi feito, né? Então... Pois é. É isso que eu, assim, né, até porque teve um termo aí meio um pouco difícil que você usou, que eu já não me lembro,
Que é quando a pessoa pode ter outras intenções, né? Intenção mesmo financeira, né? Argentárias. Como é? Desculpa. Ações argentárias. Isso, pronto. Área de dinheiro. Larjão, larjão. Pois é. Então, assim, como é que, não sei como é que, se você sabe muito mais sobre esse caso, como é que ficaram os afetos, né? Porque aí o pai não quis, depois ela tentou de novo, ela foi conseguir, ela já devia ter lá os seus 23 anos, né? Mais Vindo bem mais. vinte e oito, né? 28 lá para os É, teus 30. E então como é que ficou, né? Essa relação, ela criou alguma relação socioafetiva com o pai biológico? Não. E mesmo assim, a socioafetividade, na verdade, é em relação ao pai, ao que outro. para ele não tinha nenhum problema. Ele disse, ela pode ir atrás do pai biológico, não tem problema nenhum, mas ela continua sendo minha filha. Porque No, multiparentalidade nesse caso, seria o contrário, né? O pai, ela que teria que criar uma afetividade com esse pai, que pelo jeito não aconteceu, não né? aconteceu, entendeu? Uhum, Então, o pai biológico é o biológico. Isso não tem como contestar. Só que uhum, ele tentou afastar pela questão de afeto. Se ela já tem um pai, o que ela está querendo comigo? Ela está querendo dinheiro, uhum. Sim, sim, não quer sim. mais nada. E ela dizia, não, é um direito meu de ter um pai. Eu quero ter um pai biológico, mas eu Uhum. também quero ter, quer dizer, eu quero ter esse sócio afetivo também, Sim, porque ele é meu. sim, E o pai a reconhecia como filha. Então, a sim. fé, na verdade, está entre ela e o pai socioafetivo. O pai biológico é por uma questão genética, enfim, que a gente sabe como, né, é o E pai. que ela, é que ela tem direito, né? A gente tá brincando, tô brincando aqui com a questão do larjão, mas ela tem todo direito, como a Helena falou, não há aqui nenhum julgamento, porque realmente essa legitimidade, né, da onde vem os seus genes, de onde vem a sua própria vida, né? Realmente, no caso dela, é, eu gostaria de entender, como psicóloga e curiosa com os afetos e as emoções, até que ponto isso realmente, como você falou no direito à felicidade, né? Onde é que vai isso, né? O quanto isso pode deixá-la feliz, né? E o quanto não ter isso pode deixá-la menos feliz. Então, Eu, eu tô talvez o fato de só ter o nome, só Oi? o nome, talvez o fato de só ter o sobrenome do pai, Uhum, já para ela já é algo que a deixa, ela se sente pertencente. É, isso, eu ia exatamente. É, A busca até me lembrou agora, vou fazer um parênteses, posso? falar. sim. Me lembrou aquele filme Lions, Ah, Uhum, que por mais que não sei se vocês assistiram, é um filme indiano, né, de uma criança que se perdeu, enfim, e ela foi adotada por uma família, não sei se era australiana, acho que era australiana da Nova Zelândia, não me lembro, um desses dois países. E ela foi levada para a Austrália, ou Nova Zelândia, foi criada, virou um engenheiro, mas tinha algo dentro dele que era a busca da família biológica. E ele volta para a Índia e procura a família biológica e encontra a mãe, né? E depois uhum, se descobre que, inclusive, essa família que o adotou, na verdade, não adotou porque não podia ter filhos, é porque queria criar, estava olhando para ele, queria criar uma criança uhum. que necessitava de, enfim, de educação, de afeto, né? Então, muitas vezes a felicidade para a pessoa é se sentir pertencente, é saber suas origens, é ter o Uhum. sobrenome da família de origem. Por mais que a família a rechace. Não sei. Sim, essa é a questão, né? Existe um livro também muito bonito que é o No Rastro do Jaguar, que também é uma história parecida, de um índio, mesmo dos povos indígenas brasileiros, que foi criado na França. Então ele tem toda a educação francesa, ele vai para o exército e tal, mas depois sempre fica com aquele bichinho ali e tem uma hora que ele vai ao Brasil e faz esse resgate, e é um livro muito bonito. Mas assim, isso foi a vontade dele, ele teve que passar todos aqueles desafios para fazer esse resgate. E
quais podem ser, né, os desafios aqui da pessoa que trilha esse caminho e vai levando com essa rejeição, né? Como é que isso pode ser trabalhado junto com nesse cenário jurídico, nesse contexto jurídico, né? Não é trabalhada a cara da Helena, não. Isso aí fica, né, para debaixo do pano. Ela... O jurídico é o jurídico. É o que vai dizer a lei, é o que vai dizer o juiz. Às vezes é feito um estudo sócio-psicológico. Obrigada, Angelina. Ela está dizendo que é um filme com a Nicole Kidman. Uhum. Todo mundo que entrou, que está aqui, fazendo um parênteses. Eu acho que o que eu fico pensando é que muitas pessoas, aliás, eu já vi até vários casos, eu mesma, de clientes que viviam numa casa muito feliz, assim, com os pais adotivos, mas no dessa pessoa, ela foi descobrir que para ela era muito importante conhecer quem era a mãe, quem era o pai. Ela amava os pais dela adotivos, amava de paixão, mas ela precisava saber, ela queria, inclusive ela falou para mim, enquanto advogada, ela falava, eu queria entender, eu acho que os meus pais fizeram um grande bem para mim de me adotar para essa família. Mas eu queria entender o que estava acontecendo com eles, né? O que a mãe, né? Como é que foi o meu nascimento? Como é que ela me planejou? São fantasias, são imaginações que passam pela nossa cabeça de tentar entender da nossa origem mesmo. E você vê, vamos pensar, qual era a necessidade dessa moça? Realizadíssima com o pai, realizadíssima com a mãe e com os irmãos. Como assim? O que mais que ela precisava? O que ela realmente precisava por baixo, tirando, descascando a cebola? O que de fato ela precisava para ir atrás dos pais biológicos dela? Eu acho que esse chamado do pertencimento mesmo que o Fê estava falando. Porque eu quero entender de onde que eu vim, qual era o contexto, o que acontecia naquele momento eles me darem para essa família. Eu acho que porque eu acho que a gente, enquanto a gente não sabe, a gente fica fantasiando. Imaginando. Gostaram de mim, acho que eu fui tratada como um lixo. Então, conhecer a história é como se eu começasse a escrever o meu livro desde a minha concepção. Ou seja, eu pego o livro que já desde o começo da história mesmo, quando meu pai encontrou minha mãe, e aí eles fizeram, me conceberam, aí eu fui crescendo assim, na barriga da minha mãe, aí eu nasci, e aí aconteceu uma ruptura, porque é uma ruptura, quer queira, quer não é. Entender essa ruptura, porque ficam como se fossem algumas páginas do livro em branco. Sim, isso é remontar o quebra-cabeças, né? E ter isso juridicamente fundamentado, realmente, como eu falei, fiz a pergunta no início, imagino que seja uma segurança muito concreta, né? Para a pessoa que vai em busca disso. Mas realmente não a exime de passar por todas as possíveis agruras de ter aquele nome, mas não ter o afeto, né? Não encontrar essa ressonância, né? Isso que não é garantido, né? Com certeza. E na multiparentalidade, aí é interessante a gente falar de diferenciar a questão da adoção e a questão da multiparentalidade. Porque o que acontece? Na adoção, você retira o pai do poder parental, inclusive tem um efeito registral, ou seja, o pai não vai constar mais como pai. Você tem razão. Como mãe. Então, nesse caso, né, quando existe a multiparentalidade, pode existir, por exemplo, uma relação que é de socioafetividade e outra que é simplesmente parental, que é biológica, que é o caso dessa moça. Né? E geralmente
Claro que esse caso, ele é meio que invertido, mas geralmente o que acontece? É uma criança ou uma pessoa que tem um pai e que tem uma mãe registral. Porém, existiu outra pessoa que de repente foi casada com a mãe e com o pai. E detalhe, não precisa ser só uma mãe, não precisa ser só uma pessoa casada com a mãe ou com o pai. Pode ser, por exemplo, sei lá, uma vizinha que de repente criou essa criança, essa pessoa, e ela a considera como mãe. Ou pode ser, sei lá, uma amiga ou um amigo da mãe ou do pai que também tinha essa relação de pai e filho, não importa. E essa pessoa, né, ambos se reconhecem como pai ou como mãe. Existe essa posse de estado de filho, né? Todos, todos que olham ao redor, a sociedade reconhece como pai e filho, ou mãe e filho ou filha, enfim. Ô, Fê, Ah, e quando são dois homens? mesma forma. Entrar nesse aspecto também, né? Pode existir, por exemplo, multiparentalidade, e isso é comum nos casais homoafetivos. É isso que eu ia perguntar. Então, um casal homoafetivo, quando são dois homens ou duas mulheres, claro, né? Homoafetivo só pode ser assim. Desculpa. Então, aí são. Porque eu estou perguntando, porque eu tenho um cliente que ele é casado com o parceiro dele e foi usado o esperma dele para a criação do Fertilização in vitro. fertilização in vitro. Então, ele é o pai biológico. E o outro, mas eles registram os dois como pais, né? Exato. Inclusive, houve uma modificação no registro, digamos, no registro de nascimento. Hoje em dia não existe mais pai e mãe. Existe filiação. Isso, boa. É isso que eu queria que você falasse. Porque aí pode ter... Isso foi uma modificação, inclusive, na lei de registros públicos, né? Então, não existe mais pai e mãe, né? Existe filiação. Aí se pode se colocar os dois pais, ou os três pais, ou os quatro pais. Legal. E aí, só para a gente... Nossa, falta 10 minutos para a gente terminar. Nossa! Eu falo. Eu e a Raquel, a gente fala na hora, mas... Quando tem convidado, então fica difícil, né? Falasse um pouquinho de Portugal, porque eu sei que tem muita gente do Brasil, mas eu acho importante para quem vai vir depois, a Misaki, ela é daqui de Portugal. Então, acho que é importante você falar um pouquinho. Depois a gente vê aí, tem uma pergunta. Eu vou até fazer já. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo. Minhas filhas, quando nasceram, não receberam o meu sobrenome no nome delas. Hoje elas desejam acrescentar. É possível? Como é o processo? Bom, aí nós não estamos falando de multiparentalidade, né? Mas é possível, sim. Existe uma... A pessoa pode entrar com uma ação, as filhas podem entrar com uma ação, se for em São Paulo, né? Perante a vara de registros públicos, e comprovando, né, que o seu sobrenome, né, é seu sobrenome, você é filha das suas filhas, elas podem sim acrescentar o seu sobrenome no registro de nascimento delas. Então é possível, é um processo que não é rápido, geralmente 2, 3 meses já sai a sentença e, claro, existe todo um trâmite burocrático aí, porque tem a mudança de documentos, enfim, mas eu acho que esse desejo, como a gente está falando do sentido de pertencimento, acho que vale a pena esse trâmite burocrático para que as pessoas possam se sentir mais pertencentes, né? Então, sim, é possível.
Legal. Então, conta um pouco da multiparentalidade em Portugal. Antes de eu falar da multiparentalidade em Portugal, eu só queria acrescentar algo em relação ao Brasil. Tá bom. Eu acho que é importante, né? Das consequências assim, da multiparentalidade, desse reconhecimento de multiparentalidade. Né? Além do que a gente está falando do aspecto registral, que a gente já falou, a criança, né, pode, por exemplo, pedir alimentos de ambos pais, ou, se for no caso as mães, ambas mães. Ou seja, todos devem alimentos. Tá? Então, ela tem essa possibilidade de pedir, além do pai biológico, pedido socioafetivo. Né? Todos exercem o poder familiar. Então, as decisões também em relação a essa criança devem ser decididas por todos. Né? A questão dos efeitos sucessórios. Isso é muito importante. Todos, então assim, essa criança, por exemplo, se o pai socioafetivo falece, essa criança tem direito à herança desse pai socioafetivo, do biológico e da mãe. E E vice-versa. uma proporção do filho biológico. Exatamente. Na mesma proporção do filho biológico. E, inclusive, no caso, vamos supor que o pai socioafetivo faleça, né? E, posteriormente, faleça o avô e o avó desse pai socioafetivo, ela vai ter direito à herança que vier desse avô e dessa avó. Inclusive, pedir alimentos avoengos, que a gente fala, né? Então, quando se pede, por exemplo, para o pai não pode arcar com os alimentos, a gente sabe que a lei permite que a gente peça para os avós. Uhum. Nesse caso também pode pedir para os avós socioafetivos. E também, no futuro, né, quando os pais estão na velhice, né, a gente sabe que isso é uma previsão constitucional, né, do dever dos filhos de socorrerem os pais na velhice. Então, esse filho também vai ter esse ônus, digamos, né? Tem o bônus, mas tem o ônus. Tem de socorrer os três ou os quatro na velhice. Tá? E não tem como, por exemplo, vamos supor, né? Existe o reconhecimento da socioafetividade durante o casamento, por exemplo, com a mãe ou com o pai dessa criança. E, de repente, se separam, é uma briga homérica, tem um divórcio super tumultuado, né? Esse pai ou essa mãe socioafetiva não pode dizer depois, eu não quero mais ser pai e ser mãe, porque eu não tenho mais um relacionamento com essa pessoa. Isso não existe. É imprescritível. Não dá para deixar de ser pai ou mãe. Não dá para deixar de ser pai ou mãe. Então, assim, até existe um autor no direito de família chamado Rolf Madaleno. Uhum. E eu acho que a Helena com certeza o conhece, né? E ele propõe algo que eu acho bem interessante, que é o plano de parentalidade, né? Então, os três, então seria os três sentarem, né? E definirem a questão da guarda, a questão da convivência, não é visita, mas convivência, né? A questão, enfim, divisão de despesas, né, em relação a essa criança, para que não haja, porque imagina, né, sempre tem que se discutir o tempo todo brigando por questão de convivência ou questão de alimentos, né? Então já se faz esse plano de parentalidade evitando conflitos, né, ao longo da vida dessa criança. Maravilha. É muito importante. Bom, aí vou falar um pouco. Você falar de Portugal, só para fazer uma propaganda, o Fernando é advogado, viu, Sulamita? Ele pode resolver essa questão das suas filhas, já que ele deu a resposta, tá? Sim. E também, pensando aqui nessa humanitas, não sei, que falou da sucessão, da herança, eu acho que o Fernando já respondeu, em caso de herança, é considerado filho tal qual biológico e vai suceder nos mesmos direitos como se filho biológico fosse. Então, eu quero
Aproveitar aqui também dar as boas-vindas a Maria Fontes, que chegou agora. Ela também é terapeuta no nosso banco de terapias. Está dizendo que finalmente conseguiu entrar numa das nossas lives. Que bom, Maria, seja bem-vinda. E ela está aqui trazendo uma pergunta. Olha, ela diz assim: chegando agora, vocês estão falando em um plano de parentalidade com a participação da criança? Existe a participação da criança nesse plano de parentalidade que aquele autor que você citou propõe, Fernando? Então, geralmente isso é feito entre os pais, né? São os pais que fazem, até porque são eles os adultos, né? É claro que isso é feito de uma maneira, não é feito isso em juízo, tá? Pode ser apresentado em juízo, porém isso é feito aí a gente nas práticas colaborativas, né? É algo que nós fazemos, né? Ou mesmo na advocacia extrajudicial. Então é feito entre os advogados, né? Digamos, entre as partes, né? Entre os pais, com o auxílio dos advogados. Claro que a criança pode ser ouvida. Ela pode ser ouvida, óbvio. Mas a decisão final acaba sendo dos pais, né? Porque também existe uma questão de viabilidade, né? Então, muitas vezes não é viável, não tem como cumprir, muitas vezes, aquilo que a criança deseja. Porém, a criança tem que ser ouvida. Isso é básico. Eu Né? tive um caso de um jovem de 15 anos e os pais fizeram o plano de parentalidade, eu estava como advogada, os pais desenharam o plano de parentalidade, ele estava junto, né? Eles mostraram pro adolescente, o adolescente fez algumas ponderações e aí eles vieram para os advogados e nós redigimos. Então, nesse caso, quando já é um adolescente que tem condições de até de ser ouvido mesmo, de ver as necessidades dele, aí é bem bacana quando ele é incluído nessa conversa. Conversa, claro que no final das contas são os pais que vão decidir, mas os pais escutando, e as práticas colaborativas no divórcio tem essa escuta, né? De colocar todo mundo numa conversa e, quando possível, atender a necessidade da criança, do infanto juvenil. Exato. Mas é claro que no final do dia, quem vai decidir serão os pais, né, Fê? Exatamente. Mas vamos lá, porque pelo que eu vi, nós estamos já com o tempo quase esgotando. Um minuto só. Mas Portugal é muito rápido. Em Portugal, não tem essa figura da multiparentalidade. Existe um acórdão do ano passado, assim, então é fresquinho, de 2021, do Tribunal da Relação de Lisboa, que era, inclusive, de uma brasileira que tinha uma relação, que tinha uma filha socioafetiva, né? Foi reconhecido pelo cartório no estado do Pará e ela entrou, né, com um pedido de reconhecimento da filiação socioafetiva, desculpa, exatamente, da relação socioafetiva aqui em Portugal, até para os efeitos, enfim, de residência, né, de segurança social, e esse pedido foi indeferido. E o que foi alegado pelo tribunal da relação é de que a multiparentalidade fere a ordem pública do Estado português. Então, o que seria essa ordem pública? Né? Eu vou falar bem, digamos, uma linguagem não... Tentar falar uma linguagem não juridiquês, tá? Mas existem certos princípios, certos valores, uma cultura jurídica que cada país tem. Então, por exemplo, os países muçulmanos é possível a bigamia, por exemplo, né? Que nos países ocidentais isso não é possível, né? Então, quando se quer reconhecer, por exemplo, um casamento feito num país muçulmano, num país cristão, geralmente não é reconhecido
porque fere a ordem pública daquele determinado estado. Nesse caso, foi utilizado esse mesmo princípio, ou seja, a multiparentalidade fere a ordem pública do Estado português. Por quê? Porque aqui em Portugal, né, se considera pai e filho aqueles que têm, digamos, uma relação consanguínea ou por adoção. E somente nesses casos. Não se reconhece essa teoria dos afetos. O afeto aqui, ele não foi regulado juridicamente, como é no Brasil. Então é uma questão de cultura jurídica. Não é pior ou nem melhor. Simplesmente, cada país tem a sua cultura, né, a sua cultura, enfim, né, do ponto de vista sociológico, mas também do ponto de vista jurídico. Então, foi bem en passant, assim, né, mas é basicamente a ideia do que acontece aqui em Portugal. Então, se alguém, por exemplo, quiser reconhecer, né, uma relação, digamos, parental, socioafetiva, isso não é possível. E no caso dessa pessoa, dessa mulher, né, que você citou, Fernando, qual foi, ou enfim, não sei se já está resolvido, o melhor caminho, né? Seria ela ter guarda dessa criança? Como é que isso fica? Como é que a criança fica juridicamente respaldada aqui no país? Não fica. Em Portugal, não fica. Ela não é filha. Ela não é filha dessa mãe, dessa pessoa. Né? Ela é no Brasil, mas aqui em Portugal não, porque ela tem um pai e uma mãe no Brasil. Mas a pessoa. Mas então esse pai e essa mãe podem, por exemplo, emitir algum documento de guarda para que essa mulher fique com essa criança aqui, traga e seja responsável por essa criança aqui? Então, aí seria todo um trâmite que até poderia trazer essa criança para Portugal, mas teria que ter a anuência desse pai e dessa mãe, porém ela não é filha dessa. É diferente, porque ela não é filha. Ela não é filha. Sim. Caso, por exemplo, do Brasil, que ela é considerada como filha. Nesse caso, ela não é considerada como filha. Ela não continua... tem os direitos e também não teria os deveres, não é? Exato. Não tem... Inclusive, por exemplo, nacionalidade. Vamos falar em Portugal. Uhum. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, se essa mãe, eu não sei, tá? Se é o caso, mas se essa mãe, por exemplo, tem nacionalidade portuguesa, a criança não pode adquirir a nacionalidade portuguesa. Porque ela não é filha. Jamais ela vai conseguir. Agora, claro que se a mãe ou o pai, né, mandar essa criança para estudar e colocar ela como, não sei, como tutora, aí seria um outro caso. Uhum. Né? Aí seria um outro caso. Mas não é o caso, por exemplo, de pai e filho. É diferente. Uhum. Entendo. Tem aqui um comentário aqui de uma pessoa, né? Chamar o Fernando mais uma vez, Raquel. Pois é. Muito Olha, só Só que mais um. Aqui, o Fernando Águas diz assim: no meu processo de divórcio, a minha enteada não houve a possibilidade de entrar na regulação parental. Aqui em Portugal, eu acho que ele tinha colocado ali a bandeirinha de Portugal, né? Uhum. No caso da regulação parental, quer dizer, ele não pôde assumir a parentalidade dessa enteada. Não pode, porque acontece a relação consanguínea. Nesse caso, em Portugal não se reconhece isso. No Brasil, por exemplo, vamos supor que o caso dele fosse no Brasil, né? Se ele entrasse com o pedido num notário, num cartório, o pedido de reconhecimento da parentalidade socioafetiva, houvesse a anuência do pai, do pai registral, essa filha, claro, é filha dele, então ela entraria nesse plano de parentalidade, né? Entraria no caso, na regulação, no pedido de regulação das responsabilidades parentais, como se fala aqui em Portugal. Aí ela entraria, mas nesse caso não, porque não é filha dele. Aqui para Portugal, ela é simplesmente enteada. Sim, são diferenças culturais bem marcantes, né? E não simplesmente, porque eu estou falando simplesmente, a lei considera assim, mas a gente sabe que em relação aos afetos,
Muitas vezes é diferente, não é? Às É. vezes é diferente. Olha, que assunto que dá pano para manga. Realmente, dá pra gente fazer aqui um segundo capítulo, né? Com só perguntas para o Fernando. E com o maior prazer. Me faz assim ter muito gosto, né, em estar assim apoiando esse projeto, fazendo parte desse projeto do Banco de Terapias, com essa possibilidade de a gente fazer essas lives, né, que foi justamente uma iniciativa da Helena e a iniciativa também dela de convidar a você, também ao Gustavo, e estamos também abertas para quem vier, porque é, é, é a democratização do conhecimento, né? A gente tem, por via desse meio aqui, falar de coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, né? Com alguma diferença, assim, entre Brasil e Portugal, mas são países realmente muito ligados e que uma cultura acaba dialogando com a outra. Eu acho muito importante, mesmo para os portugueses que não têm essa possibilidade de é, fazer essa fazer a multiparentalidade nesses aspectos, né, que o Fernando citou, mas é importante saberem o que está a se passar no Brasil, né? Eu entendo como uma evolução, né? Entendo como uma grande evolução mesmo essa questão da multiparentalidade, porque no caso da adoção, né, por exemplo, que os pais têm que ser eximidos, têm que ser excluídos, os pais biológicos excluídos para que outros pais possam assumir. E a gente já entendeu, né, pelas constelações familiares, que toda exclusão acaba gerando uma força contrária, né, para que justamente esses personagens, assim, né, sejam reincluídos, né? E realmente não ser preciso apagar esses nomes, né? Simplesmente acrescentar é, é incluir, alargar, acrescentar, é trazer mais amor, trazer mais vida ao, ao estatuto, né, de uma pessoa, né? A vida da pessoa, a própria vida da pessoa. Então, de minha parte, assim, eu quero agradecer imenso, né, a Helena por ter tido a iniciativa e ao Fernando por ter tido, assim, essa disponibilidade tão prontamente de comparecer e partilhar conosco esse conhecimento. Para mim, pessoalmente, foi de muito crescimento aqui esse encontro de hoje. Muito obrigada. Eu também agradeço, nós estouramos no tempo. Rapidinho, Fê, muito obrigada mais uma vez. E vamos ter segunda rodada, porque a forma de acabar assim no VaptVupt me angustia. Então, o convite em março ou em fevereiro a gente faz uma segunda rodada, pode ser? Claro, inclusive a gente pode fazer com perguntas e respostas, ou pode fazer dando um passo além da multiparentalidade. A gente pode pensar em algum tema que a gente possa dar um passo além. E trazer mais informação para as pessoas. Eu que agradeço pela oportunidade. Vou falar rapidamente. Eu sempre faço lives, né, já que você falou das constelações, né, da filosofia aplicada ao direito, mas nunca propriamente dito. Então, eu agradeço a vocês por me darem essa oportunidade e gosto de falar também com pessoas que não conhecem, de levar informação, né? O juridiquês, a gente fala no dia a dia, ou a gente fala na academia, né? Na faculdade, mas levar informação para as pessoas que não conhecem, isso para mim é muito bom, uma alegria. Muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, não é, Helena? Em nome da Amizac, eu quero agradecer também a presença de todos, mencionar também a presença da Irina, que chegou assim no finalzinho também, é outra terapeuta consteladora da nossa equipe do Banco de Terapias. Então, estou muito contente com, né, tanta gente querida chegando aqui, participando. Que sintam-se sempre em casa no nosso perfil da Amizac. A gente costuma também depois postar as lives no YouTube, nós temos um canal no YouTube também, então para quem chegou atrasado, quer ver o início, às vezes no Instagram pode ficar um pouco mais difícil, pode ter a opção também de ir lá no YouTube ver, tá bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Beijo, Fernando, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.